Olá! Então, para fazer a nossa bolsa, né, que é a videoaula de hoje, eu vou estar fazendo 24 quadradinhos, 24 squares desse aqui. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo da videoaula que eu já tenho aqui no canal. Então, você vai seguir toda a videoaula. No caso, eu fiz em cores de girassol, mas você pode estar fazendo as cores que você quiser. Nessa aula, eu vou estar explicando aqui no miolo eu fiz amarelo, rosa, pink e no restante eu fiz em branco, que vai ser a montagem da minha bolsa em branco. Aí você escolhe a cor que você quiser, faz 24 squares, 24 quadradinhos, aí volta para dar continuação nessa aula. Então, aqui, feito os 24 quadradinhos, ficou dessa forma. Agora, eu venho fazendo a união, eu vou fazer a união de 3 em 3 quadradinhos. Eu vou estar explicando aqui a união do primeiro com o segundo, depois vai ser a mesma repetição em todas as partes que eu for fazer a união. Aqui eu vou estar usando a agulha de tapeçaria para fazer a união e o mesmo barbante que eu fiz aqui, no meu caso, é o branco, que eu fiz essa última carreira, eu vou estar usando a mesma cor para fazer a união. Então, eu vou pegar aqui o primeiro e o segundo para estar mostrando para vocês. Eu tenho, nesses cantinhos, eu tenho um leque e aqui eu tenho um leque. Eu vou falar, esse que tá pro meu lado, eu vou falar com o primeiro, esse que tá aqui para esse outro lado é o meu segundo quadradinho. Eu vou unir o primeiro com o segundo. Já coloquei aqui, já fiz um nozinho aqui na ponta do meu barbante. E nesse primeiro, vem aqui do lado avesso e vou passar aqui por algumas alcinhas, algumas argolinhas aqui atrás, para esse nó ficar aqui do lado avesso, tá bom? Agora, eu venho trabalhando aqui do lado direito. Aqui, notem que eu tenho 3 correntinhas nesse meio do leque. Eu vou passar a minha agulha nessa correntinha do meio. Então, na minha segunda correntinha, passo aqui pra frente. Agora, eu venho nessa segundo quadradinho e vou passar também a minha agulha nessa correntinha do meio. Então, eu tenho a primeira, a segunda e a terceira correntinha. Passo a minha agulha aqui, ó, de lá de trás pra frente. Dessa forma. E agora, eu volto passando a minha agulha no mesmo espaço para ele ficar bem firme. Como é o cantinho, eu gosto que ele fique bem firme para ele não ficar abrindo, não ficar esticando. Então, somente aqui eu vou passar 2 vezes no mesmo espaço. Aqui. Agora, notem que eu tenho mais uma correntinha antes dos pontos. Eu venho lá de trás para frente e passo, pego essa correntinha desse lado e essa correntinha desse outro lado. Passo pra cá. Agora, eu tenho os pontos, eu vou unir ponto com ponto, ó. Na mesma direção, eu vou estar unindo ponto com ponto, desse primeiro com esse segundo. Eu gosto de virar ele um pouquinho assim, para ficar juntinho os pontos, para conseguir ficar melhor, para ficar melhor de passar a agulha com o barbante. Notem que sobre cada ponto eu tenho, seja ponto alto duplo, seja ponto alto, seja meio ponto alto, conforme eu fiz aqui, sobre cada ponto eu tenho 2 alcinhas, notem que eu tenho dessa forma, eu tenho 1, 2 alcinhas sobre cada ponto. Eu vou pegar apenas uma alcinha, tanto desse lado quanto do outro lado. Aqui eu tenho meu primeiro ponto. Sobre ele, eu vou pegar essa alcinha de trás. Note que eu tenho essa primeira e tenho essa segunda. Vou colocar minha agulha aqui no meio e pego somente essa alcinha. Lá do outro lado, eu tenho esse primeiro meio ponto alto duplo. Eu vou pegar essa alcinha da frente. Note que ele tem 2 alcinhas aqui. Eu pego essa alcinha que tá pro meu lado e passo assim. Volto o meu barbante pra cá. Agora, sobre o segundo, pego essa alcinha aqui e essa alcinha lá de trás. Volto para esse lado. Então, sempre eu vou trabalhar daqui para lá, tá bom? Não vou fazer daqui para lá, de lá para cá. Vou fazer somente daqui do meu lado, lá para trás, tá bom? Aqui, eu tô sobre o meu terceiro ponto, pego essa alcinha de trás. Dessa forma, eu vou pegar, notem que eu tenho essas 2 alcinhas, eu não pego essa de trás, vou pegar essa aqui da frente, ó. Tá bom? Eu não pego as 2, eu não pego a de trás, eu vou pegar essa primeira aqui.
e vou passar dessa forma. Coloco meu barbante aqui. Aqui no início parece um pouquinho demorado, mas não é demorado. Depois que você pegar o jeito, vai fazer certinho. Aqui já tô nesse próximo bloco, que no meu caso são os 3 pontos altos. Eu venho aqui, ó, sobre o primeiro, eu não pego essa da frente, vou pegar essa de trás. Então, vou colocar a minha agulha no meio dos pontos, ó, no meio das duas alcinhas. Pego esse. Lá do outro lado, eu vou pegar essa primeira alcinha e não vou pegar de trás. Então, se atenta bem a esse detalhe para conseguir entender. Aqui e passo assim, volto aqui pra frente novamente sobre o segundo. Pego essa alcinha e lá de trás, sobre o segundo, confere se tá na mesma direção os pontos para não ficar torto. Eu pego essa primeira alcinha, passo... Venho aqui pra frente e vou trabalhando dessa forma, ó. Se você deixar assim de lado, você consegue visualizar bem os pontos e você pode já ajeitar na mesma direção, sempre confere se tá certinho, pra ir trabalhando, ó. Pego essa de trás com a da frente, a do bloquinho de trás. Aqui, pego essa com essa com essa. Confere se tá certinho, já vim para o próximo grupo. Pego essa alcinha com essa primeira lá de trás. E vai trabalhando desta mesma forma, ó. Depois que você pega o jeito, é só conferir se tá na mesma direção do ponto da frente com o ponto de trás. Faz até esse cantinho aqui, mais esses 3 aí eu retorno. Completei, então, aqui o último grupinho, que no caso são esses 3 pontos altos, né, desse lado e lá do outro. E chegando aqui no final, eu tenho essas 3 correntinhas. Eu vou abrir aqui para conseguir entender. Olha, ele fica dessa forma, ó. Ele fica assim, fica bem legal. E aqui eu tenho essas 3 correntinhas no meio do leque, desse lado e desse lado. Eu vou fazer a união na primeira e na segunda correntinha. Então, eu venho aqui desse lado, coloco a minha agulha na primeira, lá do outro lado, na primeira também. Volto aqui na segunda e lá do outro lado na segunda correntinha. Então, aqui eu passo uma vez, volto no mesmo espaço e passo mais uma vez para ficar bem firme, ó. Ficou assim. Agora, eu venho aqui pro outro, passo a minha agulha aqui, lá pro lado avesso, para poder fazer o arremate. Então, você vai arrematando aqui do lado avesso para ficar escondido e faz o arremate normalmente, conforme você está acostumada a fazer. E venho para a segunda peça, então, venho para essa segunda parte aqui, o segundo quadradinho, fazendo a mesma repetição que eu fiz aqui. Então, ele fica dessa forma, ó, bem certinho, aqui ele não fica levantado, ó, ele fica bem retinho. Faz, então, unindo esse terceiro quadradinho e você vai fazer com todos os quadradinhos que você tiver de 3 em 3. Então, vai ficar várias partes de 3 quadradinhos, união assim. Quando você fizer todas as uniões, a gente volta para explicar, para dar continuação à nossa bolsa. Finalizada, então, a parte das uniões que eu expliquei, então, fiquei com várias bases de 3 grupinhos, 3 quadradinhos, né? Dessa forma, ó, de 3 em 3. Agora, eu vou estar explicando como que eu vou fazer a união desses 3 com esses 3, tá bom? Então, eu vou precisar, para a parte da frente, para a parte de trás da bolsa, eu vou precisar de 9 quadradinhos unidos. Então, 3, 3 e mais uma parte de 3, tá bom? Então, eu preciso de 2 partes dessa forma. Eu vou estar explicando aqui apenas nessa primeira com a segunda, que vai ser a mesma repetição para a terceira parte, tá bom? Então, eu vou estar explicando aqui, nota que eu tenho essa base, né? Esses 3 e tenho esses outros 3. Com agulha de tapeçaria, com o barbante um pouquinho mais comprido agora, eu venho nessa parte que tá pro meu lado, aqui eu tenho esse leque do canto, vou fazer a mesma repetição. O que vai mudar vai ser nesses cantinhos, nessa parte da união, que vai ter um pouquinho de diferença. Nessas outras partes que eu faço a união de ponto com ponto, vai ser a mesma repetição. Então, aqui nesse leque desse canto, eu vou passar aqui atrás para ficar a parte do nozinho aqui do lado avesso. Venho aqui, eu tenho essas 3 correntinhas, eu passo a minha agulha nessa correntinha do meio, que no caso é a segunda correntinha. Passo o meu barbante e venho aqui nessa outra base
e venho, aqui eu tenho essas 3 correntinhas. Nessa correntinha do meio, na segunda, eu vou passar a minha agulha com o barbante. Puxo, volto no mesmo espaço e passo mais uma vez para ficar bem firme essa parte. Aqui, antes dos pontos, eu tenho mais uma correntinha desse lado e desse outro lado. Eu vou passar minha agulha aqui e lá do outro lado também, no espaço da correntinha. Aqui eu vou fazer a união normalmente, conforme você fez nessa parte de quadradinho com quadradinho, vou fazer a mesma repetição. Então, eu pego uma alcinha desse ponto alto, uma alcinha lá do ponto alto de trás. Uma alcinha desse segundo com o segundo lá de trás. Então, aqui é a mesma repetição, eu não vou perder muito tempo aqui explicando, que é a mesma repetição até chegar nessa parte onde eu tenho a união, né? Eu vou trabalhar, então, com a união desses 3 meio ponto alto duplo, com esses outros desse outro quadradinho, aí eu retorno para explicar como que eu vou fazer essa união. Então, aqui eu cheguei nessa parte, eu uni esses pontos altos do leque com esses desse outro quadrado. Notem que aqui, quando eu tava fazendo a união dos quadradinhos, eu pegava o primeiro e o segundo, né, dessa parte onde eu tenho as 3 correntinhas no meio do leque. Então, sempre eu tenho um sobrando. Eu vou fazer a união desse um que ficou restante aqui. Então, aqui eu tenho esse leque, eu coloco a minha agulha aqui nesse espaço, e nesse outro quadradinho eu tenho esse leque, eu coloco a minha agulha nesse espaço onde eu tenho essa correntinha e passo normalmente. Aqui eu tenho a união, então, eu tenho essa união, eu tenho essa outra união. Eu vou colocar minha agulha nesse espaço aqui dessa união desse lado e na união lá do outro lado, pegando uma alcinha. Aqui eu vou passar 2 vezes o barbante para ele não ficar esticando e ter a intenção de abrir. Então, eu passo uma vez e no mesmo espaço eu vou passar mais uma vez para ele ficar bem firme aqui. Ó, passei 2 vezes nesse meio. E aqui eu vou fazer a mesma repetição. Nota que eu tenho uma correntinha aqui no meio desse leque e uma correntinha no meio desse outro leque que eu não trabalhei. Então, eu passo a minha agulha aqui e a minha agulha aqui desse outro lado, normalmente, pegando uma alcinha de cada lado. Fiz um nozinho aqui. E agora, eu vou trabalhar pegando normalmente, conforme eu tava trabalhando, ponto com ponto, pegando uma alcinha de cada lado, conforme já foi feito. Eu já expliquei nessas outras partes, quando eu fiz a união de um quadradinho com o outro, fazer a mesma repetição aqui. Cheguei nessa parte da união, eu vou fazer a mesma repetição que eu fiz aqui, ó. Então, ele fica dessa forma, ó. Ele vai ficar com essas aberturinhas aqui do meio dos leques. Então, eu tenho 4 leques, eu vou abrir aqui um pouquinho para mostrar como que fica. Eu tenho 4 leques nessa união, então, ele fica esse espaço normal, ele vai ficar dessa forma mesmo, e aqui é a parte onde eu fiz a união. Então, você vai repetir, se tiver dúvida, volta para entender certinho como é que eu fiz nessa parte, que vai ser a mesma repetição aqui nessa outra parte. Normalmente, trabalha aqui, normalmente, pegando os pontos. Quando eu chegar nesse terceiro, então, eu fiz a união do primeiro, iniciei a união do segundo e aqui no terceiro. Quando chegar nesse terceiro, eu vou trabalhar normalmente aqui, e aqui no final eu vou pegar a primeira e a segunda correntinha do meio do leque, tanto desse lado quanto do outro lado, corto, arremato e já dou início à terceira parte. Então, aqui eu fiz a união da primeira com a segunda parte, eu vou fazer a união de mais uma parte. Então, são 3 partes. Eu vou fazer por 2 vezes. Vai ser a parte da frente e a parte de trás da bolsa. Então, eu faço 3 desse lado, 3 do outro lado. E daí, vai restar 2 partes com 3 sozinhos assim, que daí a gente vai fazer a montagem da bolsa, tá bom? Faz dessa forma, quando tiver concluído as 2 partes com 3 desses aqui, que vai ficar um total de 9 quadradinhos numa parte, 9 quadradinhos na outra, unido. Quando finalizar essa parte, eu retorno para dar continuação à união da nossa bolsa. Então, voltando aqui com a união feita, conforme eu expliquei, eu deixei um pouquinho longe aqui para conseguir visualizar certinho como é que ficou. Então, como eu expliquei, para unir 1, 2, 3 partes. Então, ficou um total de 9 quadrados aqui das nossas flores.
na parte da frente e mais uma parte igual essa aqui na parte de trás. Então, uma para cada lado, ficou dessa forma e restou duas partes dessa aqui. Então, duas partes dessa com 3. Notem que essa parte, essas nervurinhas aqui, se você passar a mão aqui, ele já vai assentando esses pontos da emenda e já vai ficando certinho, ó, ele fica assim, não fica levantado, ó. Se eu deixar assim, ele vai continuar dessa forma. Se você passar a mão, ele já vai ficando bem assentado, tá bom? Depois você pode estar passando. Se você quiser passar um ferro a vapor, você pode estar passando também antes de fazer o restante das emendas. Agora, a gente vai para a próxima união. Vou continuar usando a agulha de tapeçaria, o barbante, né? No meu caso, estou usando aqui o branco para fazer a união. E a gente vai fazer dessa forma aqui agora. Nota que aqui eu tenho essa parte que vai ficar pra frente e eu tenho essa outra parte pra trás. Então, eu vou virar ela pra cá, que ela vai ficar do meu lado avesso e essa aqui do lado direito. Então, fica avesso com avesso, dessa forma. E aqui do lado, nas laterais, eu vou fazer a união assim. Então, eu vou unir aqui pra ficar a lateral. Vou unir essa parte, depois eu venho e vou unir esse outro lado com a parte de trás. Então, aqui fica a lateral da nossa bolsa. Tô deixando aqui, explicando um pouquinho de longe para vocês conseguirem visualizar certinho como que ela vai ficar. Eu tenho esse, eu vou unir aqui com essa parte. E depois vou unir esse outro lado com a parte de trás, ficando a parte da lateral. Então, vou fazer dos dois lados, nas duas laterais, dessa forma. Aqui, então, vou pegar essa primeira parte. Então, aqui, para fazer a união, vou pegar, então, esse lado direito dessa parte, né, que tem 3, e uma parte dessa que eu tenho esses 9 quadradinhos. Então, aqui eu puxei um pouquinho a câmera para conseguir visualizar onde que eu vou fazer a união. Mas é essa parte aqui que tem 9 com essa parte que tem 3. Eu vou pegar, então, o lado direito desse e o lado direito desse. Vou aqui colocar o meu barbante na agulha, fazer um nozinho e eu retorno. Voltando, então, aqui com o barbante na agulha já. E aqui não tem segredo, porque vai ser a mesma repetição que eu fiz nessas outras partes. Então, nessa união vai ser a mesma repetição. Eu só voltei aqui para não ter dúvida, para ficar bem clara essa parte. Aqui, no meu caso, ele vai ficar com esse detalhe aqui, né? Ele vai ficar a lateral da minha bolsa dessa forma. Caso você queira que fique uma nervurinha, você pode estar fazendo com agulha de crochê mesmo, com ponto baixo, com ponto baixíssimo, que ele fica uma nervurinha maior aqui. Mas eu resolvi fazer da mesma forma que eu fiz essa união aqui na parte das laterais. Então, aqui só iniciando, para não ter dúvida aqui, note que eu tenho esses 3 aqui. E dessa forma, eu pego aqui normalmente, nesse que eu tenho esses 3, eu venho aqui atrás, coloco a minha agulha com o barbante para ficar esse nozinho aqui na parte do avesso. E venho nessas 3 correntinhas, eu coloco a minha agulha na segunda correntinha. E aqui, onde eu tenho o leque dessa parte, eu também coloco a minha agulha aqui no meio, que é na minha segunda correntinha. E passo normalmente, passo aqui, passo mais uma vez, para não ter perigo de escapar, de abrir, ficar mais largo essa parte aqui, eu passo então aqui no cantinho 2 vezes. Aqui eu tenho mais uma correntinha, eu coloco a minha agulha aqui, lá do outro lado também, no meio da correntinha, e passo a agulha com o barbante. E aqui eu dou início à parte da união normalmente, ponto com ponto, pegando essa argolinha, lá do outro lado pegando essa, e vou passando normalmente. Então, aqui não tem segredo, é a mesma repetição que você fez na parte da união das outras peças, dos outros quadradinhos. Então, vou fazer essa repetição aqui, chegando aqui na parte onde eu tenho essa união, da mesma forma também. Então, eu não vou estar repetindo aqui, porque é a mesma repetição que eu fiz para unir essa parte aqui. Então, eu tenho esses 3, que eu tenho os 9, aí eu fiz esse detalhe dessa união, vai ser a mesma repetição. Então, eu venho trabalhando aqui, né? Aqui cheguei na parte
do leque, eu vou unir essa correntinha com essa. Aqui no meio, né, na união de cada lado, eu vou fazer também a união aqui na correntinha e dou continuação até chegar aqui no final. Então, vai ser a mesma repetição. Chegando aqui no final, você vai unir esses três, né, do leque, e aqui onde eu tenho essas três correntinhas de cada leque, eu vou unir a primeira e a segunda correntinha, tanto desse quanto desse outro lado. Quando você finalizar essa parte, eu retorno para mostrar como que vai ser feita a união do outro lado. Então, aqui eu fiz a união, essa parte, e eu fiz a união aqui. Aqui é a parte da lateral. Ficou assim, e agora eu vou unir essa parte dessa lateral nessa outra parte. Então, aqui eu finalizei, né, essa lateral, unindo aqui, eu deixei um pouquinho mais longe aqui para conseguir visualizar certinho. Essa parte, que vai ficar a parte da frente, eu uni aqui a lateral. Normalmente, conforme eu vinha fazendo a união, só que eu deixo assim para mostrar que aqui é a parte da lateral. Agora, eu venho com essa outra parte que eu fiz, né, os 9 quadradinhos, e vou fazer dessa forma. Aqui eu tô do lado direito, eu vou virar pro lado avesso para fazer a união. No caso, só vai fazer aqui nessa parte lateral, mas eu tô mostrando dessa forma para não ter erro, para vocês não fazer a união errado. Então, nota que essa parte, ó, aqui avesso, aqui avesso. Então, eu vou unir avesso com avesso, então, fica aqui lado direito e aqui para trás o lado direito e aqui a parte da minha lateral. Então, eu vou unir dessa forma, ó. Ele vai ficar assim. Eu uni aqui e agora eu vou unir do lado direito, ó. Aqui é o meu lado direito, aqui é o meu lado direito. Então, essa parte vai ficar para dentro, o lado avesso. Eu acredito que está clara essa parte aqui. Eu tô tentando explicar de uma forma que vocês façam a união do lado certinho. Então, vai ficar lado direito, aqui a lateral, lado direito, e aqui para trás, o lado direito. Então, eu uni essa parte aqui. Agora, eu vou unir da mesma forma esse lado aqui atrás, ó. Então, eu coloco assim, aqui a minha lateral, lá para trás, lado direito, aqui lado direito, e eu vou unir dessa mesma forma, não tem segredo novamente, vou fazer essa mesma parte, essa mesma união. Eu vou fazer a mesma repetição, então, eu vou colocar aqui, nessa parte que é a parte da minha lateral, eu vou colocar, se quiser colocar até um marcador aqui nessa parte da lateral para não ficar confuso, pode estar colocando. Então, coloca um marcador aqui para você identificar, porque como ele fica assim, se abrir que ele vai ficar tudo igual, ele pode confundir um pouco. Eu até podia fazer toda a parte unida, toda a quantidade de quadradinhos, mas como eu expliquei, essa lateral, se você quiser que ela fique um relé, você pode estar fazendo com agulha de crochê, pode estar fazendo de outra forma. No meu caso, eu vou fazer a mesma união que eu fiz nas outras partes, então eu fiz dessa forma, mas se você quiser deixar uma nervurinha a mais, você pode estar fazendo com agulha de crochê. Então, a união vai ser a mesma repetição. Atrás desse leque, eu vou prender aqui para ficar o nozinho para trás. Eu coloco a minha agulha aqui no meio dessa correntinha, vou lá no outro lado, coloco a agulha no meio da correntinha e vou fazer a mesma repetição. Eu não vou estar ensinando toda essa parte, porque é a mesma repetição, não tem erro. Você vai unir aqui na parte das correntinhas, na parte dos pontos, pegando uma alcinha desse lado, uma alcinha lá do outro lado. Aqui na parte também que tem essa emenda, você vai fazer a mesma repetição que foi feito aqui, então, por toda essa lateral, você vai fazer até o final, pegando a primeira e a segunda correntinha desse lado, né, do meio do leque e desse outro lado também. Corta, arremata, tá finalizado essa lateral. Depois que você finalizar essa lateral, você vem para esse outro lado e vai fazer a mesma repetição. Então, eu tenho aqui uma parte, né, a parte da frente, a parte de trás, e você vem
coloca aqui essa outra parte de 3. Você vai unir aqui, se atenta para ficar certinho, lado direito, lateral, lado direito, e aqui atrás também, lado direito. Então, você vai unir aqui, normalmente, inicia aqui no cantinho, faz toda a união. Nesse lado também, você vai fazer a união. Então, a mesma repetição aqui. Quando tiver tudo unido, você vai ver que vai dar certinho, que vai estar o formato da bolsa. Aí, eu volto para explicar como que vai ser feito o fundo da nossa bolsa. Termina esse outro lado, faz essa outra parte, e aí eu vou mostrar como que eu vou fazer o fundo da bolsa. Finalizando aqui, então, aqui é a lateral, né? Se você olhar aqui, vai ficar tudo igual, mas no meu caso, eu tô marcando essa aqui para ficar bem visível para vocês, que aqui é a parte da minha lateral, aqui a frente, ou trás, aqui também a frente ou a parte de trás. Eu uni somente esse lado para estar mostrando como que eu vou fazer o fundo, para vocês dar uma adiantada aqui como que é feito. Aqui no meu caso, eu já fiz a base que eu vou estar usando pro fundo. Eu fiz dessa forma, eu fiz toda com pontos baixos. Eu vou explicar certinho a medida, quantas carreiras que precisa ser. Caso você queira fazer o fundo da mesma forma com os squares, você vai fazer 3 squares, então, que vai dar certo aqui, deixa eu mostrar aqui. Aqui é a parte da lateral, aqui é a parte da frente, aqui é a parte de trás, e no caso, você colocaria aqui, ó. Você vai fazer a união dessa forma aqui, ó. Então, você vai unir esse lado, esse cantinho, os 4 lados, então, você vai unir. Caso você queira fazer com a mesma repetição, no meu caso, eu vou estar fazendo com esse aqui, com esse fundo aqui de pontos baixos. Para fazer esse aqui de pontos baixos, eu vou explicar aqui como que eu cheguei na conclusão de quantos pontos que eu preciso. Deixa eu puxar um pouquinho aqui para ficar mais visível a explicação. Aqui, no cantinho. Então, aqui é a minha parte da lateral, aqui eu vou dizer que é a minha parte da frente e aqui a parte de trás da minha bolsa. Aqui depois eu tenho que esconder essa parte aqui para não ficar aparecendo esses pedacinhos de fio aqui. Então, aqui eu vou estar explicando como que eu cheguei na conclusão da quantidade de pontos aqui, nessa parte mais estreita, e quantas carreiras eu preciso fazer de pontos baixos. Aqui é a parte da lateral, aqui é a parte da frente e aqui é a parte de trás. Então, eu vou fazer a união nessa parte aqui, ó. Nessa parte mais estreita, eu vou unir com a parte da lateral, e essa parte mais comprida vai ser as carreiras que eu vou unir nessa parte aqui, ó, que são os 3 squares. Aqui nessa parte da lateral, eu vou fazer assim, carreira de ida e volta. Então, no meu caso, eu preciso fazer um total de 17 pontos baixos. Por que 17 pontos baixos? Conforme eu expliquei aqui, eu vou unir essa parte, né? Essa quantidade de pontos baixos, eu vou unir nessa parte da lateral, que é a parte mais estreita da nossa bolsa. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 grupinhos de pontos. Então, cada grupinho tem 3 pontos. Aqui eu tenho ponto alto duplo, ponto alto, meio ponto alto, vou contar como pontos. Então, 3 vezes 5 dá 15 pontos. 15, e aqui nessa parte da lateral eu vou pegar uma correntinha aqui, que eu tenho, né, nos cantinhos eu tenho 3 correntinhas. Eu vou pegar apenas uma correntinha desse lado, e desse outro lado do meio do leque eu vou pegar uma correntinha aqui, nessa parte mais estreita. Então, 15, né, com esses pontos, mais um desse lado, um desse outro lado, 15, 16, 17 pontos. Então, aqui eu preciso ficar com 17 pontos. Para iniciar, então, aqui os pontos, eu vou estar mostrando como que eu faço. Depois eu vou explicar como que eu faço essas carreiras aqui, a quantidade. Eu vou iniciar um cordão com 18 correntinhas. Esse cordão das correntinhas não faz muito apertado, que depois ele fica repuxando essa parte. Então, faz ele mais soltinho, um total de 18 correntinhas. Feito as 18 correntinhas, sem contar essa que tá na agulha, eu pulo essa primeira
e volto aqui nessa segunda e faço um ponto baixo. Na próxima, um ponto baixo. Na seguinte, um ponto baixo, vou trabalhando dessa forma, um ponto baixo para cada correntinha, até chegar nessa última, ficando um total de 17 pontos baixos. Então, fiz 17, até essa última correntinha, eu viro meu trabalho. Sem correntinha, eu venho nessa última. Então, aqui é a minha última, virando para esse lado, a minha primeira. Nesse espaço, eu venho com a minha agulha, laço e faço um ponto baixo. Então, se eu fizer dessa forma, ele vai ficar retinho, ó, nota que ele tá reto, o mais reto possível aqui nas laterais. Eu faço dessa forma. Então, aqui eu vou trabalhando ponto baixo sobre cada ponto baixo que eu trabalhei nessa primeira carreira. Então, eu vou trabalhando dessa forma. Quando eu chegar sobre o último ponto baixo, eu retorno. Então, aqui eu finalizei toda essa carreira, no caso, a segunda carreira, sobre o último. Vou desmanchar esse último para ficar bem claro como que você faz para não deixar de trabalhar sobre ele. Note que aqui eu tô sobre o penúltimo e eu tenho mais um aqui. Se você olhar aqui em cima, você vai conseguir ver as duas alcinhas que tem sobre ele. Não pula ele, trabalha sobre esse último, e isso que vai te ajudar a deixar reto também a parte da lateral, ó, sobre esse. Viro meu trabalho pro outro lado e venho nesse primeiro espaço que eu trabalhei esse ponto, eu viro e vou fazer um ponto baixo nesse espaço. Note que quando eu viro, eu não faço correntinha, eu venho direto trabalhando, colocando a minha agulha nesse espaço para fazer o meu primeiro ponto baixo dessa carreira. Venho sobre o segundo ponto baixo, terceiro ponto baixo, e vou trabalhando dessa forma, ponto baixo sobre cada um, chegando aqui no final, se atenta para trabalhar sobre o penúltimo e sobre o último. Vira o trabalho e vai fazendo essa mesma repetição. Então, aqui é a carreira de ida e volta, sempre repetição. E aqui, para contagem, vou mostrar nessa peça aqui, você vai contar cada nota que ele forma como se fosse um Vzinho, ó. Cada carreira, ó, tem um Vzinho, aqui na próxima também tem um Vzinho, na seguinte, pegar a agulha aqui, ó, se fosse um Vzinho, na seguinte outro. Então, cada parte dessa aqui é uma carreira, então, você vai contar dessa forma. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Você vai contar dessa maneira as carreiras. E aqui eu vou estar explicando, então, essa lateral, ela vai ser unida com essa parte. Então, aqui é minha parte que vai ficar mais estreita, que são os 17 pontos baixos, aqui na parte mais estreita. E esse comprimento vai ser unido nesses três squares, nesses 3 quadradinhos aqui. Então, eu vou mostrar aqui como que eu faço a contagem. Então, cada carreira vai equivaler a um ponto aqui, ó. Esse é o primeiro, segundo, terceiro. Então, cada carreira de pontos baixos vai equivaler a um ponto desse aqui. Um ponto, um espaço, conforme eu vou explicar aqui agora. Então, aqui é a parte mais estreita, aqui é a parte mais larga. Aqui, quando eu faço essa parte mais estreita, eu pego esses pontos e pego uma correntinha dessa do meio do leque. Então, uma correntinha desse lado, uma correntinha lá do outro lado. Quando eu for unir essa parte, que é a parte mais comprida da bolsa, eu vou contar dessa forma. Eu vou contar cada ponto desse. Então, como eu tenho 3 squares de comprimento, eu vou fazer essa contagem. Então, cada parte eu tenho 15 pontos. A contar desse aqui, meio ponto alto duplo, mais 3 ponto alto, mais 3 meio ponto, 3 pontos altos e 3 pontos altos duplo. Então, eu conto esses aqui, dá um total de 15. Então, eu vou deixar anotado aqui no vídeo mesmo a contagem, a soma desses pontos para você conseguir se localizar e entender certinho. Então, como são 3 partes de 15, então, eu vou ficar com 45 pontos, que no caso são 45 carreiras. Mais 45 mais aqui. Nessa parte da emenda, nota que eu venho trabalhando aqui, eu tenho essa parte do leque. Então, esses 3 aqui, desse leque, eu já contei nessa parte. Aqui, eu tenho 2 correntinhas aqui,
essa parte da emenda que conta como um ponto, e aqui eu tenho mais 2 correntinhas. Dessa parte eu vou fazer a união. Então, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Então, nessa emenda eu tenho 5 e nessa outra emenda eu tenho 5. Como são 3 squares, eu vou ter 2 emendas. Então, eu tenho 5 pontos aqui, mais 5 pontos aqui. Então, mais 10 pontos, que vai equivaler a 10 carreiras de pontos baixos. Então, eu tenho 15, 30, 45, 50, 55 pontos, só nessa lateral. E aqui na parte que eu tenho essa união, essa vai ser a parte mais estreita, deixa eu mostrar aqui. Essa vai ser a parte mais estreita do meu trabalho e aqui a parte mais longa. Então, essa parte vai ficar dessa forma. Então, eu tenho esses pontos e eu pego um pontinho desse lado, um pontinho desse outro lado. Fica me restando um ponto aqui, um ponto da emenda e 2 pontos aqui. Então, vou ficar com 1, 2, 3, 4 pontinhos. Eu sempre tô fazendo aqui, quando eu chego na parte da emenda, eu vou contar sempre 2 correntinhas aqui, ó. Do leque, eu sempre vou contar 2 correntinhas para ele não ficar repuxando. Por mais que eu fiz aqui, quando eu fazia a emenda desse quadradinho com esse quadrado, eu pegava a primeira e a segunda correntinha. Ele tem 3 correntinhas, mas sempre que eu fizer uma emenda, eu vou contar como 2 correntinhas para ele não ficar repuxado. Se eu fizer pegar apenas uma correntinha de cada lado, ele vai ficar repuxado, porque os pontos baixos, ele já tem a intenção de ser menor, então ele vai ficar muito repuxado. Por isso, nessa parte onde eu tenho a emenda, eu vou contar como 2 correntes aqui e 2 correntes aqui, por mais que eu já fiz a emenda nessa parte, pegando a primeira e a segunda correntinha, conforme vocês lembram que a gente fazia dessa forma. Então, eu vou fazer dessa forma para dar certo, para não ficar repuxando aqui, tá bom? Se eu pegar só um, ele vai ficar esticado, ele vai ficar querendo repuxar e não fica legal. Então, eu vou contar como 2 correntinhas toda vez que eu ficar no meio do leque. Então, aqui vai ser o mesmo caso. Como eu vou pegar uma correntinha desse lado e outra correntinha desse outro lado, então, aqui me resta uma correntinha. Eu vou contar 2 aqui e 2 aqui e uma no meio. Como eu vou pegar já na parte estreita, eu vou pegar uma correntinha, então, fiquei sobrando uma. Aqui, da parte da emenda, 2 e mais 2 aqui. Então, 1, 2, 3, 4. Então, eu preciso de 4 carreiras de pontos baixos. Então, eu conto 4 desse lado, como vai ter esse lado e esse outro lado, que eu vou fazer a emenda, né? Tem 1, 2, 3, 3 quadradinhos, então, vai ter 2 lados da minha bolsa. Então, aqui, cada ponto que eu tô contando equivale a uma carreira dessa aqui, como eu já mostrei, como que conta as carreiras certinho. Então, eu tenho 15, mais 15, mais 15, 45. 5 e 5, 55. Agora, contando a parte dos cantinhos, então, eu preciso de 4 carreiras aqui, 4 carreiras nesse outro canto. Então, mais 8, 55 mais 8, vai ficar um total de 63 carreiras. Mais essa carreira aqui, que eu vou emendar nessa parte, que vai pegar essa parte mais estreita, né? Que é a largura do meu trabalho. Então, eu vou contar mais uma carreira aqui e mais uma lá do outro lado, ficando um total de 65 carreiras. Então, eu acredito que está clara essa parte. Fazendo 65 carreiras vai dar certinho. Quando a gente for fazer a emenda, você vai entender melhor ainda, tá bom? Quando finalizar 65, eu retorno com vocês para fazer a parte da emenda.